Chihiro era um maluco viciado em filmes de terror que perdeu a mãe e canalizou toda sua dor em uma paixão bizarra por garotas zumbis. Mas a vida dele vira de cabeça para baixo quando ele bota as mãos num livro de necromancia e prepara um elixir da ressurreição. Só que acaba transformando a patricinha mais cobiçada da escola numa morta-viva completamente apaixonada por ele. A história começa com nosso protagonista maratonando seu filme de zumbi preferido e viajando na maionese sobre como seria ter uma namorada saída direto do cemitério. Esse negócio começou depois que ele perdeu a mãe e nunca mais foi o mesmo. Pra piorar, o único conforto que ele tinha era um gatinho de rua chamado Babu que ele adotou. Mas aí a desgraça bate na porta de novo e o famoso caminhão da morte resolve mandar Babu pro andar de cima também. Depois de enterrar o bichano, Chihiro tá no fundo do poço, de saco cheio de perder todo mundo que ama, quando de repente lembra de um livro sinistro que achou na casa de um tio distante. Ele corre atrás do trampo e, folheando as páginas amareladas, descobre que é nada menos que uma receita de poção de ressurreição. Sem pensar duas vezes, ele desenterra o corpo do Babu e parte para um hotel abandonado, onde pretende trazer o gatinho de volta, nem que seja como um bicho morto ambulante. Depois de passar dias quebrando a cabeça tentando fazer a poção, ele percebe que a página com o ingrediente principal tá toda destruída. Mas dá pra ver que é alguma planta venenosa, então ele sai testando várias, e todas dão errado. Do nada, ele escuta alguém berrando lá fora, corre até a janela e fica de queixo caído vendo Rhea soltando o verbo num poço velho. Interessado na treta alheia, Chihiro pega um refri e fica de boa observando, enquanto Rhea implora aos céus pra impedir o pai dela de bater aquelas fotos constrangedoras sem roupa. O coroa da Rhea, da Nishirou, era um tarado controlador que obrigava a coitada a fazer poses esquisitas, sem nada por cima em todos os aniversários dela, pra tirar fotos perturbadoras. Quando ela cresceu e tentou bater de frente, o maluco começou a ir atrás de qualquer um que chegasse perto dela. Foi aí que ela entendeu que tava numa sinuca de bico e continuou se sujeitando às poses bizarras pra ele parar de fazer gente sumir. Ouvindo esse desabafo pesado, Chihiro fica tão chocado que deixa a garrafa cair, e Rhea finalmente percebe que tem plateia. Alguns minutos depois, os dois ficam se encarando no maior climão dentro do hotel, até que Rhea implora pra ele não abrir o bico pra ninguém e diz que faz qualquer coisa em troca. Quando ela se aproxima, ele dá aquela espiadinha básica e entende perfeitamente por que Danishiro é tão obcecado, mas tenta acalmar Rhea dizendo que não precisa ficar com vergonha. Mesmo assim, ela continua desejando que alguém tire ela desse mundo pra ela poder renascer numa vida decente. É quando Rhea pergunta o que diabos ele tá fazendo num hotel abandonado no meio do nada. Aí ele conta todo o plano mirabolante de ressuscitar o Babu. Quando ele admite que é meio egoísta da parte dele, ela rebate dizendo que não é nada disso, já que Babu era praticamente família. No segundo seguinte, Chihiro relembra ela da promessa de fazer qualquer coisa e pergunta se ela toparia ser a cobaia zumbi dele, já que ela já detesta a própria vida. Rhea congela ouvindo isso, mas Chihiro solta uma risada porque tava só zoando a cara dela. Rhea então mete a real e pergunta se ele tem namorada, mas Chihiro dispara que só namora garotas mortas-vivas. Ela resolve provocar e pergunta se ele assumiria a responsabilidade caso ela virasse um zumbi, e Chihiro fica vermelho que nem um tomate maduro. Então ela manda ele refletir sobre isso e vaza. Na noite seguinte, ela aparece de novo no hotel para dar uma força pro Chihiro, mas não entende porque ele ainda não terminou a poção. Depois que ele explica sobre a página destruída no manual, conta que passou os últimos dias testando toda a planta venenosa que encontrou pela frente e deu tudo errado. Aí Rhea manda ele segurar as pontas e sai correndo pra buscar alguma coisa. Chihiro fica lá se ocupando, imaginando que deve ser algo importante. Horas se passam, ele começa a estranhar a demora e resolve investigar, só pra ver a maluca quase despencando de um penhasco. Ele sai voado e consegue agarrar ela bem na hora. Depois de voltarem pra dentro, Chihiro finalmente mete a bronca perguntando se ela tá com parafuso solto, porque ela quase bateu as botas ali. Pra surpresa de ninguém, ela responde numa boa que não seria problema porque ele ia ressuscitar ela de qualquer jeito. E aí Chihiro saca que a menina realmente não tá bem da cabeça. Ele também questiona por que raios ela tava escalando um barranco perigoso daqueles. Rhea explica que as flores que crescem ao redor da árvore são mortais. Chihiro estranha porque a flor de hortênsia é super comum. Aí ela explica que essa flor é o símbolo da família dela. E Danishiro sempre alertou pra nunca mastigar as folhas porque elas podem mandar qualquer um pro outro lado em questão de minutos. Lembrando que o avô dele, Jogorou, vive comendo essas folhas, Chihiro decide apostar na Rhea porque não tem muito o que perder. Minutos depois, ele finaliza a poção. Mas quando ele vira as costas para pegar o corpo do Babu, Rhea aproveita e enche um vidrinho com um pouco da poção escondido. Depois de despejar o resto goela abaixo do Babu, Chihiro fica esperando o milagre acontecer, mas logo percebe que não rolou nada, então decide chamar a noite. Lá fora, Rhea sugere tentarem de novo no dia seguinte, mas Chihiro desiste e fala que não é justo ficar forçando a barra com o Babu. Rhea fica meio chateada, porque isso significa que eles não vão mais se encontrar. Mas ela disfarça a tristeza e promete aparecer no funeral do Babu.
Quando Chihiro tá indo embora, ele repara que ela machucou o tornozelo, aí faz o que todo cara gente boa faria e carrega ela no colo como se não pesasse nada, enquanto ela derrete toda feita uma adolescente apaixonada. Depois de colocar ela no banco de trás, ele pilota até a mansão da família dela, mas ela pede pra ele parar antes e diz que usa um caminho secreto pra entrar e sair. Chihiro então se despede e Rhea entra escondida, sem fazer ideia de que Danishiro tava de olho o tempo todo. Assim que ela chega na porta dos fundos, ele aparece e desliga ela na porrada com um tapa que deve ter ecoado no bairro inteiro. Bem mais tarde, Chihiro decide preparar o enterro definitivo do Baabu, mas ao mesmo tempo sua prima gostosona chamada Hanko tá tomando banho na casa de banho ao lado. Ela escuta ele mexendo por ali e enfia a cabeça pela janela pra perguntar onde ele andou metido, mas ele quase tem um treco ao ver a prima meio pelada e pergunta o que ela tá fazendo ali. Depois de lembrar que ela aparece lá sempre que quer, eles sobem pro quarto dele e ela se veste antes de exigir uma explicação sobre por que ele tá sumindo sozinho há dias. Chihiro rapidamente inventa uma lorota sobre estar fazendo caminhadas solitárias. Mas Hanko não compra e diz que ele só começou a sumir depois do que rolou com o Baabu. Quando ela vê a caixa térmica, agarra o negócio e tenta abrir na marra enquanto ele tenta impedir. De repente, Baabu pula pra fora e sai correndo pela noite, deixando Hanko em estado de choque enquanto Chihiro comemora porque a poção funcionou de verdade. Enquanto isso, Rhea tá passando pelo pior momento da vida dela porque Danishiro decidiu tirá-la da escola, depois de quase desmontar o rosto dela. Mas em vez de chorar até apagar, ela decide acabar logo com o sofrimento e entorna toda a poção que guardou antes de se jogar na cama, esperando bater as botas. No dia seguinte, ela acorda toda confusa porque não fazia sentido estar viva depois de tomar tanto veneno. Ela se apronta correndo pra escola e senta com os pais pra tomar café. Quando a mãe, Arya, pergunta por que ela tentou fugir, ela inventa uma desculpa furada pra não contar a verdade. Mas a Arya só se importa com como as traquinagens da Rhea prejudicam a imagem dela como diretora da escola. Danishiro segura Arya antes que ela aumente o tom com Rhea, mas aí ela levanta e vai embora sem comer nada. Danishiro aproveita pra pedir desculpas pela surra, mas Rhea manda ele poupar as palavras porque ela já aceitou como consequência de ter desobedecido. Ouvir isso faz o coração do tarado bater mais forte, então ele segura o rosto dela e diz que só ele pode protegê-la de verdade. Nessa hora ele repara no uniforme e lembra ela que agora vai estudar em casa. Quando o mordomo chega pra falar com ele, Rhea sai, mas fica de ouvido em pé na conversa. É quando ela descobre que os dois estão planejando literalmente castrar o Chihiro. Enquanto esse drama todo rola, Chihiro tá nas nuvens de tão feliz por ter ressuscitado o Baabu. Já a Hanko tá apavorada achando que ele pode ter liberado uma praga apocalíptica. Mas quando vê que a irmãzinha dele, Meru, tá de boa com tudo, ela pergunta o motivo. Meru então confessa que nunca acreditou que o irmão boboca dela fosse capaz de fazer um gato zumbi. Depois que Chihiro manda as duas focarem no fato de que ele descobriu o segredo da vida eterna, Hanko aponta pro olhar cadavérico do Baabu. Quando Chihiro fala que o gato só precisa de uns ajustes, Hanko fica genuinamente aterrorizada e diz pro maluco obcecado que ele pode ter transformado The Walking Dead em realidade. Chihiro finalmente começa a entender a encrenca que criou, mas justo nessa hora, Baabu sai correndo. Chihiro dispara atrás dele e quando vê que Hanko também vem junto, manda ela cuidar da própria vida. Hanko rebate que só tá protegendo ele porque claramente ele não tem neurônios suficientes pra tomar decisões sensatas. Nesse momento, Baabu entra num bueiro. Então Hanko para achando que a corrida acabou, mas Chihiro entra atrás. No mesmo instante, Rhea escapa de casa de novo pra salvar Chihiro do Danishiro e Arya, que tava vigiando ela esse tempo todo, decide ir fazer o pai dele perder tempo. Nesse meio tempo, Hanko acabou de entrar no bueiro atrás do Chihiro, mas acaba ficando entalada. Então Chihiro continua seguindo Baabu até chegarem no hotel abandonado. Enquanto ele fica se perguntando por que Baabu parece ter alguma ligação com esse lugar, o amigo de escola dele, Yasuda, aceita que nunca vai pegar ninguém nessa vida. Então ele decide partir pra cima de outro amigo chamado Moji. Por sorte, Rhea aparece bem na hora de poupar seus olhos dessa cena traumatizante. Mas quando ela pergunta pelo Chihiro, Yasuda congela de choque sem entender como ela conhece o cara. Rhea acaba dizendo pra ele não esquentar e vai procurar Chihiro sozinha. Mas o mordomo a vê na rua e liga pro Danishiro perguntando se deve trazê-la de volta. Danishiro então manda o mordomo seguir ela, porque pode ser que ela leve eles até o Chihiro. Quando Rhea finalmente chega no hotel, Chihiro encontra Baabu mastigando as mesmas folhas que usou pra fazer a poção. Lembrando que foi no mesmo lugar que ele salvou Rhea outro dia, ele olha pra cima e vê ela no penhasco de novo, se perguntando o que ela tá fazendo ali aquela hora. No segundo seguinte, Danishiro aparece e promete perdoar Rhea se ela parar com essa palhaçada e voltar pra casa. Quando ele tenta agarrar ela, Rhea bate na mão dele e diz que ele precisa parar de agir como se ela fosse propriedade dele. Enquanto Chihiro assiste tudo, Danishiro pergunta se Rhea só quer liberdade pra sair quando quiser ou se ela quer experimentar um romance com um perdedor igual ao Chihiro. Rhea trava, sem conseguir responder. Mas isso já diz tudo pro Danishiro. Então ele agarra a mão dela pra levar pra casa à força. Quando Rhea começa a lutar contra ele, Baabu sobe correndo pra ajudar ela.
Ao ver o gato, Danishiro fica apavorado porque é alérgico a felinos. Ele grita imediatamente para Rhea se afastar, mas ela ignora para dar uma olhada melhor no Babu. Percebendo que a poção do Chihiro funcionou, ela fica empolgada, mas aí Danishiro tenta acertar o Babu. Rhea tenta bloquear, mas acaba sendo empurrada para fora do penhasco. Enquanto todos assistem horrorizados, ela mergulha de cabeça num tronco de árvore que perfura seu corpo, e ela morre sangrando. Chihiro corre desesperado, e tem um colapso ao ver o corpo destroçado dela. Lembrando da promessa de trazê-la de volta como zumbi, ele fica apavorado porque nunca planejou realmente fazer isso. Quando ele vira as costas, escuta ela chamando o nome dele baixinho e vira para ver Rhea se levantando com as tripas para fora. Ela caminha devagar até ele e lembra da promessa de que ele assumiria a responsabilidade se ela virasse um zumbi. Mesmo aterrorizado, Chihiro aceita, então ela desaba nos braços dele, enquanto o mordomo fica convencido de que Deus deu uma segunda chance para Rhea. Enquanto Danishiro fica devastado pela culpa de ter assassinado a própria filha, o mordomo manda ele olhar. No momento que ele vê Rhea de pé, corre para levar ela para o hospital, mas ela arranca o braço dele e diz que ele não tem mais direito sobre ela porque a filha dele não existe mais. Mais tarde naquele dia, ele fica deprimido e se tranca no banheiro, enquanto as empregadas começam a espalhar fofoca sobre como Rhea fugiu de casa para escapar da obsessão psicótica dele. Nessa hora, Arya escuta e exige uma explicação. Então elas contam como Danishiro falou que Rhea se recusou a voltar para casa e ela vai direto pro banheiro confrontar ele. As empregadas percebem que ela fede a vodka e continuam fofocando sobre como ela começou a ter casos porque Danishiro parou de dar atenção para ela. Alguns minutos depois, Arya invade o banheiro exigindo saber sobre o que as empregadas estavam falando, mas Danishiro tá completamente fora de si e continua resmungando sobre Rhea ter o abandonado. Por sorte, o mordomo explica que Rhea se recusou a voltar e agora tá morando com Chihiro. Ao ouvir o nome, Danishiro lembra de Rhea indo embora com Chihiro e fica convencido de que só precisa dar um jeito no namoradinho dela para trazer ela de volta. Então ele se levanta do banho para começar a tramar enquanto Arya fica encarando o que ela sonha todas as noites. Nesse meio tempo, Chihiro tá tentando entender como Rhea tá costurando ela mesma sem problema. Ela explica as aulas obrigatórias de costura que todo mundo tem na escola dela. Depois de terminar os pontos, ela fica empolgada porque não sente mais dor. Mas Chihiro agarra ela e pergunta como ela consegue ficar feliz depois de tudo que aconteceu. Quando ela de repente fala que é a primeira vez dela num quarto de garoto, Chihiro começa a achar que ela perdeu alguns neurônios na queda. Bem mais tarde, ela enfia a cabeça pela janela para apreciar a vista, e Chihiro luta para não ficar encarando o corpo dela. Quando ela de repente chama ele para ver o Babu, Chihiro percebe que os olhos do gato finalmente voltaram ao normal. Mas Rhea fica mais curiosa sobre a voz do Babu e pergunta se é efeito da solução zumbi. Depois que Chihiro explica que Babu sempre teve uma voz esquisita, Rhea diz que Babu ama muito a árvore onde ele tá sentado. Isso faz Chihiro perceber que ela consegue entender o Babu. Mas enquanto ele fica pensando no que mais pode ser diferente nela, ela percebe ele encarando feito maluco e pergunta se ele preferiria que ela fosse igual aos zumbis dos filmes dele. Ele ignora isso e pergunta se ela tá realmente de boa em ser um zumbi. E depois de dizer que sim, Rhea lembra ele de assumir a responsabilidade pela nova vida dela. Chihiro finalmente decide perguntar o que ela quer dizer com assumir responsabilidade. Mas em vez de responder direito, Rhea pede pra ele levar ela pros lugares legais da cidade para que ela possa finalmente ter uma vida normal. Depois de lembrar que não tem nada de normal na situação atual dela, Chihiro pergunta se viver uma vida comum é realmente tudo o que ela quer. Do nada, Rhea agarra ele e pergunta se tem algum problema nisso. Mas antes que ele possa responder, ela começa a se aproximar para um beijo. Porém, Hanko aparece e começa a gritar com Chihiro por ter abandonado ela. Enquanto bota a cabeça para fora para responder, ele esconde Rhea e manda Hanko não entrar. Chihiro então diz pra Rhea ficar dentro e sai pra falar com Hanko, enquanto Rhea fica se perguntando por que de repente sentiu vontade de beijar ele. Minutos depois, Chihiro leva Hanko até um rio e pede desculpas por ter abandonado ela antes de dizer pra não se preocupar mais com o Babu. Ela finalmente se acalma. Mas quando os dois sentam pra conversar, Yasuda grita pelo Chihiro enquanto corre na direção deles. Chihiro tenta imediatamente fugir, mas Yasuda cai de joelhos implorando pra conhecer a Rhea. Ouvindo isso, Hanko lembra quando ele perguntou sobre Rhea dias atrás e questiona se é por isso. Mas Chihiro nega até conhecer Rhea direito e diz que só esbarraram uma vez por acaso. Moji então fala que deveriam ficar felizes pelo Chihiro porque ele deve ter desistido da obsessão por zumbis se apaixonou pela Rhea. Ouvindo isso, Chihiro decide guardar a verdade pra si mesmo porque eles podem pirar se ele explicar o que realmente aconteceu. Enquanto isso, Rhea acabou de cansar de tentar descobrir quem é Hanko pro Chihiro. Então ela decide tomar banho. Porém, depois de ligar a água, percebe que não consegue sentir se a água tá quente ou fria. Mas ela decide focar no fato de que finalmente pode tomar banho sem Danishiro espionando ela secretamente. Quando ela começa a brincar com o brinquedinho que encontrou, Jogoro de repente entra no banheiro. Rhea rapidamente cobre as partes importantes para proteger o cérebro frágil dele,
Mas Jogorou de repente pula em cima dela e tenta desesperadamente agarrar ela enquanto a chama de Sada. Rhea eventualmente consegue escapar e fecha a porta do banheiro com Jogorou ainda dentro, antes de correr pro quarto do Chihiro. Nessa hora, Meru volta e Jogorou também tenta agarrar ela, mas ela facilmente o para e pergunta por que ele continua chamando ela de Sada quando o nome da falecida esposa dele era Kyo. Nesse meio tempo, Rhea começou a questionar as escolhas de vida dela e fica pensando se as sessões de fotos constrangedoras do Danishiro não eram melhores que levar um ataque surpresa do vovô psicopata do Chihiro. Bem mais tarde, Chihiro finalmente volta e fica chocado ao ver ela esparramada no chão. Então ele corre para cobrir ela e avisa sobre o risco de pegar um resfriado. Depois que ela lembra que zumbis não ficam doentes, ele percebe que ainda nem aproveitou essa oportunidade para aprender como é ser um zumbi. Ele começa perguntando se Rhea sente dor de barriga, mas ela lembra que nem tem muita barriga mais por causa do acidente. Ela também conta que tem sido muito mais difícil mover o corpo do que quando virou zumbi pela primeira vez. Chihiro então olha mais de perto para os braços dela e percebe que o corpo dela ainda está se decompondo, o que basicamente significa que em breve ela vai ficar incapaz de se mover. Depois de carregar Rhea até a cama dele, Chihiro cobre ela e decide passar a noite no templo. Porém, depois de minutos lutando para dormir, ele continua obcecado tentando encontrar um jeito de parar o corpo da Rhea de se decompor. Logo cedo, no dia seguinte, ele vai pro quarto da Meru para pedir um livro sobre embalsamamento que ele viu ela lendo uma vez. Depois de explicar que uma amiga dela pegou emprestado recentemente, Meru pergunta por que ele tá de repente interessado em preservar corpos, mas Chihiro manda ela esquecer. Minutos depois, ele faz um cartaz para manter todo mundo longe do quarto dele e liga o ar-condicionado para preservar o corpo da Rhea pelo máximo de tempo possível. Ele então presta muita atenção nela, esperando rastrear qualquer movimento leve. Mas o pai dele, Dun, de repente chama por ele. Assustado, Chihiro bloqueia o corpo da Rhea e diz que sai em alguns minutos antes de perceber que deixar Rhea na cama foi uma burrice. Ele rapidamente improvisa uma cama no armário, mas enquanto tenta mover ela, escorrega num dos filmes dele e acaba numa posição que virgens como você sonham há anos. Nessa hora, Dun chama ele de novo. Então ele rapidamente coloca Rhea no armário e explica que a rigidez dela deve passar antes do anoitecer. Depois de ouvir as tripas dela implorando por comida, ele também promete trazer algo para ela comer e sai. Minutos depois, durante o café da manhã, Jogorou confunde o tofu com outra coisa. Então Dun explica como é o gosto para ajudar ele a lembrar. Chihiro, por outro lado, começa a pensar no desejo da Rhea de ter uma vida normal de garota. Curioso, ele pergunta para Meru como é ser uma garota comum, mas Meru fica confusa com isso e pergunta se ele dormiu direito. Mais uma vez, Chihiro manda ela esquecer para não parecer suspeito. Ao mesmo tempo, Hanko, que acabou de fazer uma entrega na casa da Rhea, vê uma garota chamada Helen rastejando para fora de um arbusto próximo. Helen explica que queria descobrir por que Rhea parou de aparecer na escola, mas Hanko já tá cansada de conversar e manda ela tentar usar a campainha em vez de agir feito uma espreitadora. Ela então vai embora, mas Helen segue ela e continua falando sem parar sobre o quão incrível e gostosa a Rhea é. Eventualmente, Hanko se cansa de ouvir uma fã obcecada e abandona ela para esperar encontrar alguém melhor para conversar. Enquanto isso, a família do Chihiro acabou de começar uma faxina geral, já que a escola tá de folga. Chihiro tenta terminar o trabalho dele o mais rápido possível para poder focar na Rhea, mas Dun chama ele de novo para perguntar por que ele já adotou um segundo gato quando mal enterraram o Babu. Chihiro então manda ele relaxar porque ainda é o Babu. Mas Dun fica confuso e com medo de que Chihiro tenha finalmente surtado. Para provar, Chihiro pergunta pro Jogorou se ele viu o Babu por aí. Mas tudo que Jogorou consegue lembrar é de ter visto sua preciosa Sada no banheiro. Antes que Chihiro possa perguntar quem é Sada, Jogorou fala algo sobre criar uma poção de ressurreição no passado. Naturalmente, Chihiro fica intrigado e pede mais detalhes, mas o cérebro do Jogorou reseta. Então Chihiro desiste. Nessa hora, Meru se oferece para limpar o quarto dele, já que provavelmente tá lotado de tralha. Mas Chihiro imediatamente a para e diz que ele mesmo faz isso. Antes que ela possa perguntar por quê, Hanko aparece com o almoço, e Dun imediatamente começa a rezar para que Chihiro tenha sorte suficiente para encontrar uma esposa igual a ela um dia. Hanko então usa essa oportunidade para zoar Chihiro por ainda ser solteirão, antes de contar sobre o desaparecimento da Rhea. Ela também explica como todo mundo na família dela parece estar trabalhando muito para alguma coisa, mas Chihiro tenta mudar de assunto para evitar falar sobre isso. Hanko continua falando e diz que Rhea provavelmente saiu de casa para ficar com algum perdedor que ela se apaixonou. Quando ela pergunta pro Chihiro qual é o relacionamento dele com ela, Chihiro continua dizendo que ele e Rhea são completos estranhos que só esbarraram uma vez. Ele então pergunta pra Hanko por que ela tá tão curiosa sobre isso e Hanko rapidamente finge que só tá cuidando dele como qualquer irmã mais velha responsável faria. Momentos depois, Hanko finalmente decide ir embora. Então Dun manda Chihiro limpar um cantinho lá atrás. Porém, enquanto ele vai pra dentro limpar, Hanko de repente decide pegar um filme no quarto dele. Então ela sobe pra buscar. Uma vez lá dentro, ela percebe um fio de cabelo que é obviamente longo e escuro demais pra pertencer ao Chihiro ou a Meru.
Ela rapidamente decide dar uma olhada ao redor e eventualmente encontra a cama improvisada que ele fez para Rhea no armário. Nesse momento, Rhea, que de alguma forma subiu pro topo do armário do Chihiro, pula em cima da Hanko e segura ela enquanto aperta os atributos dela. Depois de perceber que é a Rhea, Hanko empurra ela, mas isso faz os cortes da Rhea reabrirem. Quando Rhea de repente arranca a própria camisa, Hanko começa a gritar. Então Chihiro corre de volta pra cima e arrasta Rhea pra longe. Porém, no calor do momento, eles se beijam e Rhea começa a esmagar as tripas dele com a força de zumbi. Quando Rhea finalmente o solta do abraço esmagador, Hanko imediatamente começa a interrogar Chihiro para saber por que a garota que ele continua negando tem estado escondida no quarto dele esse tempo todo. Ela então dá uma olhada melhor na Rhea e percebe o que ela é. Mas quando Chihiro tenta explicar o que aconteceu, Hanko se recusa a ouvir uma palavra dele e começa a atacar com qualquer coisa que consegue pegar. Enquanto isso acontece, Rhea ouve Baabu chamando ela. Então ela começa a rastejar pela janela. Quando Chihiro percebe, já é tarde demais. Então ele implora para Hanko ir ajudar Jogorou com o banho e sai correndo antes que ela possa dizer não. Porém, enquanto ele rasteja pelo telhado para alcançar Rhea e Baabu, Dun o vê e pergunta o que está acontecendo. Então Chihiro diz que está tentando alimentar o Baabu. Dun então manda ele se apressar, já que ainda tem muita limpeza para fazer. Então Chihiro rapidamente alcança Rhea e Baabu, só para encontrá-los comendo as mesmas folhas venenosas que ele usou para fazer a poção. Ele fica confuso com isso até que Rhea começa a parecer muito mais humana que o normal. No momento seguinte, ela recupera completamente a sanidade e pergunta pro Chihiro por que ela tá do lado de fora com apenas uma toalha cobrindo o corpo. Depois que ele dá uma camisa pra ela, Jogorou aparece com Hanko e elogia Chihiro por ressuscitar sua preciosa Sada. Quando Chihiro pergunta quem é essa tal Sada que ele continua mencionando, Jogorou ignora a pergunta para explicar que zumbis ressuscitados como Rhea e Baabu obviamente precisam das folhas para manter os corpos vivos. Pela primeira vez, Chihiro percebe que Jogorou ainda tem um cérebro funcionando. Então ele tenta ouvir mais conselhos, mas Hanko começa a tentar se livrar do velho tarado. Por sorte, ele consegue se segurar nela e explica ainda que Rhea precisa de exercício constante, além de um suprimento fixo das folhas, para impedir o corpo dela de se decompor pelo máximo de tempo possível. Nessa hora, Hanko finalmente consegue escapar da pegada do Jogorou. E Dun, que acabou de aparecer com Meru, fica confuso e pergunta se ela sabe o que tá rolando. Mas Meru tá tão perdida quanto ele. Jogorou então diz pro Chihiro que o processo de decomposição não pode ser parado para sempre. Mas quando Chihiro tenta fazer mais perguntas, Hanko acerta um vaso na cabeça do velho, fazendo o cérebro dele resetar de novo. Ela imediatamente alega que foi só um acidente, e embora todos possam perceber que ela tá mentindo, Meru diz que não tem com o que se preocupar e leva Jogorou pra dentro. Nesse momento, Chihiro fica convencido de que pode salvar a Rhea com tudo que acabou de aprender. Mas aí Dun pergunta por que tem uma garota aleatória sem roupa na frente dele. Nisso, Rhea fica com medo porque a nova vida dela com Chihiro tá prestes a acabar. Mas aí Chihiro implora pro Dun deixar ela ficar, porque ele tem responsabilidade de mantê-la segura. Dun fica surpreso porque Chihiro normalmente nunca pede nada pra ele. Mas depois de pensar um pouco sobre tudo, ele diz que é bom que Chihiro finalmente desistiu da obsessão por zumbis. Naturalmente, Chihiro decide guardar a parte sobre Rhea ser um zumbi pra si mesmo. Mas ele ainda fica chocado quando Dun casualmente aceita deixar Rhea ficar. Depois de explicar que o templo na verdade era um refúgio para mulheres, Dun diz que não será problema desde que Chihiro assuma total responsabilidade. Enquanto Chihiro então tenta comemorar com Rhea, Hanko lembra que ela não concordou com isso. Rhea imediatamente percebe que Hanko vai ser um problema diferente do Dun, e Chihiro também fica preocupado com a resposta dela, mas Hanko de repente o chama de galanteador sem vergonha e sai correndo. Mais tarde, Chihiro decide começar uma pesquisa adequada sobre a vida da Rhea, anotando cada coisinha que ela faz. Nessa hora, Rhea pergunta se ele realmente aguenta cuidar dela. Então Chihiro lembra que ele sempre quis cuidar de um zumbi. Ela então pergunta por que ele tem dormido no templo, e diz que não se importa de dividir o quarto com ele. Mas Chihiro diz que é pela segurança dela mesma, porque da próxima vez que os atributos dela caírem na cara dele, ele pode não conseguir resistir. Curiosa, Rhea pergunta sobre o que ele tá falando, e depois de lembrar que ela não tem memória de algumas das coisas que fez, Chihiro manda ela não se preocupar. Dessa vez, Rhea se recusa a acreditar nele porque obviamente algo aconteceu entre eles. E enquanto Chihiro continua mentindo sobre isso, Meru se pergunta quanto tempo ela consegue aguentar isso. No dia seguinte, Chihiro decide levar a pesquisa pro próximo nível gravando Rhea, para procurar sinais de mudanças no corpo dela. Porém, ela fica constrangida com isso e manda ele parar. Bem mais tarde, Dun pergunta por que ela não vai jantar com eles. Então Chihiro diz para não se preocuparem em pegar comida para ela, porque ela não quer ser ainda mais um fardo para a família. Dun então diz que não vai ser incômodo ter Rhea comendo com a família. Então Chihiro concorda em trazê-la da próxima vez. Depois do jantar, Hanko aparece com os suprimentos que comprou para Rhea e promete ir comprar roupas depois. Chihiro então agradece pela ajuda e explica que não tem nenhum relacionamento especial com Rhea.
Depois que Hanko vai embora, ele sobe e secretamente observa Rhea alimentando Baabu, até ela perceber ele. Bem mais tarde, ele leva Rhea para dar uma volta e continua gravando ela sem perceber que o mordomo do Danishiro estava seguindo eles. Rhea de repente admite que adora a nova vida dela, como um cadáver se decompondo lentamente, e diz que nunca teria conseguido experimentar isso se tivesse continuado sendo uma garota comum. Se sentindo mal, Chihiro promete garantir que ela aproveite ser um zumbi. Eventualmente, ele decide voltar para casa. Mas quando tenta atravessar a rua, Rhea vê um carro em alta velocidade vindo na direção dele e casualmente joga ele para longe antes de perceber que provavelmente colocou ele em mais perigo que o carro. Ela imediatamente corre para checar ele, e depois que Chihiro diz que tá perfeitamente bem, Rhea vê um hematoma no braço dele. Quando ela de repente começa a lamber, Chihiro fica assustado no começo, mas ele acaba decidindo relaxar e aproveitar. Dias depois, Hanko bate o ponto no restaurante dos pais dela. E depois de cuidar de alguns clientes, ela entra na sala dos fundos para atacar verbalmente Chihiro por não fazer o trabalho direito. Chihiro imediatamente manda ela parar de interromper ele e diz que já se arrepende de ter vindo ajudar ela. Nessa hora, a mãe da Hanko diz pro Chihiro relaxar e fala que os dois estão agindo feito um casal tóxico. Hanko fica com vergonha disso e manda a mãe parar. Mas ela vai além e diz pro Chihiro que ele pode ficar com a Hanko quando quiser. Enquanto Hanko tenta impedir a mãe de falar mais alguma coisa, ela escorrega numa casca de banana. Então Chihiro a salva de uma concussão brutal. Isso leva a ainda mais provocações da mãe dela. E depois que ela finalmente vai embora, Chihiro de repente afasta o braço da Hanko para salvar ela de mais zoações dos outros funcionários. Porém, isso faz ela sentir que ele não quer estar perto dela. Então ela pergunta por que ele não podia só ter segurado um pouquinho mais antes de sair pisando duro. Muitos anos atrás, Hanko se perdeu num cemitério e começou a chorar de medo. Mas Chihiro, que também estava por ali, salvou ela e basicamente roubou o coração dela. No dia seguinte, os pais da Hanko a levaram na casa do Chihiro para fazer as apresentações, porque eles nem sabiam ainda que eram primos. Percebendo isso, Hanko ficou animada e quis passar o dia fazendo coisas que Chihiro gosta. Mas depois de assistir alguns dos filmes de zumbi favoritos dele, ela ficou traumatizada e chateada depois de perceber que ele nem se importava com os sentimentos dela. Ela eventualmente sugeriu que fossem brincar lá fora feito primos normais, mas Chihiro recusou, dizendo que uma tela era tudo que ele precisava para se divertir. Hanko imediatamente desligou a televisão e disse que ele não tinha escolha porque ela já tinha se forçado a assistir sua obsessão estranha por filmes de zumbi assustadores. Chihiro aceitou, mas enquanto caminhavam juntos alguns minutos depois, Hanko continuou tentando encontrar novos hobbies que pudessem interessar ele, porque tudo que Chihiro queria era falar sobre seu amor por zumbis. Conforme o dia foi passando, as borboletas na barriga da Hanko começaram a sumir, porque ela começou a perceber que seu príncipe encantado era só um estranho solitário. Quando um monte de outros locais começaram a zoar Chihiro por ser um perdedor, ela esperava que ele finalmente se defendesse. Mas Chihiro quase perdeu o controle da bexiga e correu pro cemitério buscar conforto. Isso fez Hanko perceber que a única razão dele não ter tido medo outro dia era porque o túmulo da mãe dele fica lá. E ele adora a ideia de zumbis saindo dos caixões. Quando eles eventualmente voltaram para casa, ela já tinha superado os sentimentos por ele e não queria nada além de uma carona tranquila de volta, enquanto a mãe dela conversava com Doom. Minutos depois, entraram no carro e a mãe dela perguntou se ela tinha aproveitado o encontro, mas ela já estava cansada de conversar e só queria ir embora. De volta ao tempo real, eles acabaram de sair do restaurante para fazer entregas, mas Chihiro rapidamente se cansa de carregar tudo. Então ele pergunta para Hanko por que ela não tá ajudando. Depois que Hanko diz que é porque ele passou o dia inteiro sem fazer quase nada na cozinha, Chihiro pergunta por que ela tá até ajudando ele já que claramente não quer estar ali. Hanko então explica que a atitude de tanto faz dele, obviamente vai espantar os clientes. Como se essa fosse a única razão dela querer vir junto. Minutos depois, chegam na casa do Chihiro e Doom imediatamente manda ele parar de reclamar antes de agradecer Hanko por trazer a comida. Bem mais tarde, chegam nas duas últimas entregas do dia, mas Chihiro continua reclamando de quão difícil é. Então Hanko pergunta por que ele sempre é contra a ideia de ajudar ela. Chihiro então lembra que agora tem que cuidar da Rhea. E depois que ele alega que eles ainda são só amigos, Hanko começa a zoar ele sobre isso. Nessa hora, Yasuda aparece e pergunta, completamente surtando porque Chihiro já tá rindo com mais uma gata, enquanto ele ainda se contenta sozinho toda a noite. Yasuda imediatamente começa a fazer um monte de perguntas, esperando aprender os truques dele pra virar um garanhão. Enquanto isso, Hanko lembra que conheceu Chihiro nesse exato local 2 anos depois do primeiro encontro deles. Naquela época, ele tinha acabado de se mudar pra cidade com a família, então a mãe dela decidiu convidar Chihiro pra um encontro. Na época, Hanko já tinha superado os sentimentos por ele, mas ainda queria fazer as coisas funcionarem entre eles, então tentou brincar com ele lá fora de novo. Como esperado, Chihiro só queria assistir seus filmes idiotas de zumbi, então Hanko decidiu deixar ele sozinho pra não pegar nenhuma das vibes esquisitas dele.
Porém, depois que ela saiu do quarto, a mãe dela convenceu ela a levar Chihiro na locadora para encontrarem algo para assistir juntos. Por alguma razão, Chihiro ficou animado, e Hanko pensou que ainda havia esperança para o relacionamento deles. Mas quando chegaram na loja, ela percebeu que ele estava só animado para encontrar um filme novo de zumbi. Nessa hora, o atendente da loja assustou ela e rapidamente ajudou Chihiro a encontrar o novo filme de zumbi sobre o qual ele não parava de falar. Depois disso, Hanko tentou contar para ele sobre uma nova série que ela tinha começado, mas Chihiro não prestou atenção nenhuma porque mal podia esperar para assistir o filme. Isso fez Hanko se cansar, então ela pegou o filme e foi devolver. Chihiro imediatamente tentou pará-la, mas um cachorro de rua psicótico de repente apareceu e começou a latir para Hanko, então Chihiro encontrou um lugar para se esconder. Porém, depois de ver que o bicho estava prestes a fazer picadinho da Hanko, ele botou as calças e pegou um cano de metal para espantar o animal. Isso reacendeu a faísca que Hanko sentia pelo Chihiro. Então, os dois voltaram para casa de mãos dadas e ela finalmente assistiu um filme de zumbi sem encher o saco dele. De volta ao presente, eles acabaram de fazer a última entrega. Então Hanko diz pro Chihiro ir para casa porque provavelmente não tem mais nada para fazer no restaurante. Porém, quando ele vira para ir embora, ela de repente empurra ele contra a parede e se inclina para um beijo. Depois de se controlar, ela manda ele parar de congelar quando garotas tentam tirar vantagem dele. Antes que ele possa responder, ela sai correndo e pensa sobre o jeito que Rhea beijou ele até chegar na beira da rua e decidir parar de fugir dos próprios sentimentos. Mais tarde, naquela noite, Rhea finalmente decide se juntar à família do Chihiro pro jantar pela primeira vez. Mas esse idiota decide transformar numa experiência incrivelmente constrangedora, gravando os atributos dela. Rhea eventualmente manda ele parar, mas ele insiste que precisa fazer isso para rastrear em qualquer mudança leve no corpo dela. Por sorte, Doom manda ele parar, então Chihiro larga a câmera e se junta a eles na mesa. Doom então percebe que Rhea só tem comido grama o tempo todo, então ele pergunta se ela é algum tipo de vegetariana hardcore. Antes que ela possa responder, Jogoro surta porque aparentemente esqueceu que mariscos são comestíveis. Meru então decide dar uma aula rápida sobre comida para ele de novo. Depois do jantar, Chihiro retoma a pesquisa encarando obsessivamente, enquanto ela tenta aproveitar o céu noturno iluminado. Nessa hora, Babu volta e vomita uma bola das folhas que os dois comem para continuarem vivos. Chihiro rapidamente pega a câmera, achando que Rhea também vai vomitar uma bola de folhas, mas ela fica com vergonha disso. Porém, Chihiro ainda insiste que tem que continuar filmando ela. Então Rhea decide deixar ele continuar na condição de que ele faça qualquer coisa que ela quiser amanhã. Chihiro facilmente concorda com isso só para se arrepender no dia seguinte, quando ela arrasta ele para uma maratona de compras. Depois de horas navegando por lojas, Rhea finalmente encontra algo legal, mas fica chateada porque Chihiro não tem prestado atenção nenhuma nela. Ele então pergunta por que ela não pode simplesmente decidir e levar algo. Então ela explica o quão importante é escolher o certo. Ela também lembra que é a primeira vez dela fazendo compras, mas ele ainda manda ela acabar logo para que ele possa continuar a pesquisa. Depois de checar se o sol tá forte, Chihiro se pergunta se isso afeta a velocidade com que o corpo dela se decompõe. Nesse momento, ele percebe que Rhea teve que passar por um acidente horrível e uma transformação zumbi só para experimentar as coisas mais básicas de garota. Enquanto ele começa a se sentir mal por não se importar, Hanko vai numa casa de banhos públicos para se lavar. Enquanto faz isso, ela lembra da confissão sobre Chihiro e fica pensando se ele algum dia vai sentir o mesmo por ela. Minutos depois, ela decide checar o peso e de repente fica irritada pensando no que Rhea provavelmente está fazendo com Chihiro nesse momento. Nessa hora, Meru entra com um monte de amigas e fica surpresa de ver Hanko sem fazer entregas. Então ela pergunta se o restaurante foi fechado. Depois de explicar que só não tinha muito o que fazer, Hanko pergunta para Meru por que ela trouxe as amigas para um banho, e Meru dá exatamente a mesma resposta. Hanko então pergunta se Chihiro também tá entediado em casa. Mas depois que Meru conta sobre o encontro de compras com Rhea, Hanko finge que não se importa e decide se juntar às amigas dela no banho. Nesse meio tempo, Rhea finalmente escolheu um vestido, e depois que ela veste, Chihiro fica surpreso com o quanto ela fica bem nele, e faz um elogio. No caminho de saída, ela percebe uma sacola de compras nas mãos dele e pergunta o que é. Mas Chihiro manda ela não se preocupar. Nesse momento, um espião que tem seguido eles esse tempo todo liga pro Danishiro para dizer que estão em posição para executar o plano dele. Porém, Danishiro manda eles continuarem seguindo Rhea por enquanto. Minutos depois disso, Rhea fica intrigada com um adereço de uma casa assombrada. Então ela tenta pedir a opinião do Chihiro, só pra ver que Chihiro quase se borrou de medo. Ela imediatamente começa a rir dele porque ele diz ser fanático por terror. Mas Chihiro explica que casas assombradas são muito piores que os filmes que ele assiste. Momentos depois, Rhea coloca a cabeça numa mesa para descansar. Então Chihiro aproveita para contar sobre um casaco especial que encontrou, que deve manter o corpo dela frio e preservado, porque dá para encher com gelo. Vendo que ele pensou tanto em ajudá-la, Rhea fica emocionada, mas percebe que nem consegue mais produzir lágrimas. Porém, ela promete ajudar ele com a pesquisa sobre zumbis sempre que ele precisar.
Enquanto isso, Danichiro perdeu completamente o contato com a realidade e tá totalmente obcecado em trazer Rhea de volta para casa para que eles possam retomar as sessões de fotos bizarras de aniversário. No momento seguinte, ela fica com fome, então Chihiro decide ir pegar comida para ele mesmo enquanto ela come as folhas venenosas. Assim que ele sai, os capangas do Danichiro decidem pegar a Rhea. Mas quando chegam perto o suficiente, Yasuda aparece e de repente começa a falar com Rhea como se fossem melhores amigos. Naturalmente, ela fica confusa e se pergunta quem diabos é esse esquisito. Então Yasuda relembra ela daquela vez que ela estava procurando pelo Chihiro e pede ajuda dele. Aí ele pergunta se ela quer sair para fazer compras com ele. E enquanto ela pensa num jeito de escapar desse maluco, os capangas do Danichiro ficam frustrados porque achavam que Chihiro era o único cara que ela conhecia. No final das contas, eles decidem continuar seguindo a Rhea. Mas quando Yasuda de repente agarra o braço dela e sai correndo, eles ficam preocupados achando que ele percebeu que estavam perseguindo ela. Aí concordam que é impossível um Zé Mané sem neurônios, como ele ter sacado o plano perfeito deles. Enquanto isso, Yasuda tenta fazer a Rhea sentar num banco com ele feito um casal, mas ela recusa e diz que não curte ficar no sol. Mesmo assim, Yasuda continua tentando impressionar ela com aquele papo de nerd, mas os capangas se cansam e apagam o cérebro dele antes de agarrar a Rhea. Por sorte, a força de zumbi dela torna impossível dominá-la. Então, ela continua lutando e gritando por ajuda, até que Chihiro volta pra mesa e escuta ela berrando do pátio. Ele corre rapidamente e vê Rhea arrancando um banco inteiro do chão e balançando ele para evitar os capangas. Chihiro então grita o nome dela, então ela corre para os braços dele e explica o que aconteceu. Quando Chihiro pergunta quem mandou eles, os caras decidem sequestrar ele no lugar e conseguem porque Chihiro tem o porte físico de um palito de fósforo. Enquanto fogem dirigindo, eles ligam pro Danichiro perguntando se querem mandar Chihiro pro além. Mas Danichiro manda trazer Chihiro de volta para finalmente terem uma conversinha particular sobre a Rhea. Dias antes disso, Meru estava lá fora limpando a casa quando Dun decidiu sair e disse para ela não esquentar em guardar jantar para ele. Ele também falou o mesmo sobre o Chihiro, porque ele provavelmente ia fazer algo para ele e para Rhea. Depois de dizer que se sentia orgulhoso do Chihiro por finalmente assumir a responsabilidade por uma de suas decisões, ele foi embora. Meru então subiu pro quarto do Chihiro para ver se podia ajudar com alguma coisa. Mas depois de ver que ele já estava mergulhado na pesquisa sobre zumbis, ela foi pro quarto dela e passou a maior parte da noite escrevendo. No dia seguinte, na escola, uma amiga chamada Shinoda trouxe um jornal sobre zumbis para provar para Meru que zumbis tinham se tornado parte da sociedade. Outra amiga chamada Miko disse que era impossível porque elas teriam ouvido falar disso em todo lugar. Mas Shinoda insistiu que era verdade e disse que o governo obviamente estava tentando esconder isso do público. Quando Miko falou que precisavam ver pelo menos um zumbi de verdade para acreditar, Shinoda concordou e disse que na verdade tinha um zumbi bem pertinho delas. Miko imediatamente perguntou se era a Meru, mas Shinoda mandou ela parar com essa loucura porque obviamente era a professora de artes. Dias antes disso, Shinoda tinha esquecido algo na sala de artes depois das aulas. Então ela foi buscar e viu a professora Yamaguchi alimentando uma criatura na bolsa dela, enquanto também mastigava um pedação de carne crua. Ao ouvir isso, Meru imediatamente lembrou do dia que chegou cedo na escola e viu algo se mexendo dentro da bolsa da professora Yamaguchi. Com isso, Shinoda insistiu que ela tinha que ser um zumbi e disse que precisavam encontrar provas. Depois das aulas naquele dia, todas elas ficaram para trás na sala de artes, esperando pela sessão secreta de alimentação da professora Yamaguchi. Como Shinoda previu, ela realmente apareceu com a mesma bolsa. Mas quando ela estava prestes a alimentar seja lá qual demônio ela carregava dentro dela, as garotas acidentalmente derrubaram algumas estátuas. No segundo seguinte, todas estavam no carro dela porque ela obviamente precisava de uma explicação para as ações delas. Depois de minutos de silêncio constrangedor, as garotas finalmente perguntaram por que ela estava carregando um jacaré para a escola. Então a professora Yamaguchi explicou que, na verdade, era o bichinho de estimação dela e ela simplesmente não podia deixá-lo ficar em casa sozinho o dia todo. Shinoda então apontou o fato de que ela tinha perdido muito peso recentemente. E Yamaguchi explicou que a carne crua que ela tinha comido outro dia aparentemente estava causando problemas digestivos que ela nunca tinha previsto. No dia seguinte, todas elas decidiram retomar a investigação sobre zumbis porque Shinoda ainda estava convencida de que The Walking Dead era baseado em eventos da vida real. Dessa vez, Miko afirmou ter a dica perfeita, porque aparentemente tinha sentido um cheiro de carne em decomposição enquanto voltava para casa no início daquela semana. Como esperado, ela decidiu seguir o cheiro e eventualmente encontrou um compactador de lixo com ossos. Naquele momento, um cara estranho a agarrou e perguntou por que ela estava parada do lado de fora do lugar dele feito uma esquisita. Antes que ela pudesse explicar, ele a levou para dentro para conhecer a esposa dele, que então ofereceu fazer um prato de lamen para ela, porque eles estavam na verdade testando receitas para adicionar ao cardápio do restaurante deles. Miko aceitou, então eles serviram uma tigela de lamen para ela, mas o fedor fez as entranhas dela revirarem. O casal estranho garantiu que o gosto era muito melhor do que o cheiro, então ela tolamente decidiu confiar neles e na verdade adorou a ponto de quase comer a tigela inteira.
Depois de ouvir essa história inútil, Shinoda perguntou como isso ajudava elas a encontrar um zumbi. Então Miko explicou que zumbis também podiam ser atraídos pelo cheiro de ossos, assim como ela foi. Bem mais tarde, todas elas foram pro playground para relaxar, e Shinoda disse que nunca pararia de procurar por zumbis porque ela sabia que eles existiam. No momento seguinte, Meru admitiu que na verdade tinha um zumbi morando na casa dela. Depois de um breve momento de choque, Shinoda mandou a Meru parar de mentir porque não tinha como ela estar vivendo com um zumbi esse tempo todo. Meru, então, prometeu que era verdade. Então Shinoda disse que tinham que expor a Rhea pro mundo. Porém, Meru a parou e disse que o templo da família dela tinha uma política rigorosa de privacidade, o que significa que elas não podiam simplesmente invadir e expor a existência da Rhea. Shinoda, então, perguntou como era viver com um zumbi de verdade e esperava que Meru dissesse que Rhea era obcecada por cérebros. Mas depois que Meru explicou como Rhea só queria comer grama e viver uma vida normal, Shinoda ficou chocada de novo e se perguntou que tipo de zumbi detestava comer cérebros. Infelizmente, Meru também não fazia ideia de por que Rhea não era um monstro sedento por sangue, já que Chihiro era o responsável por tudo. Então Shinoda parou de fazer perguntas inúteis. Depois disso, elas começaram a caminhar para casa, e Shinoda de repente disse que a mãe da Meru deveria impedir ele de manter Rhea só para ele. Miko então lembrou que a mãe da Meru já tinha partido. Então Shinoda pediu desculpas por ser insensível, mas Meru disse que não tinha problema. Mais tarde, ela fez uma paradinha rápida no mercado e finalmente foi para casa. Mas depois de ver que Hanko e Chihiro estavam tendo a discussão de sempre, ela decidiu visitar a mãe no cemitério. Uma vez lá, ela viu os lanches que Chihiro tinha deixado e percebeu que ele talvez não fosse tão perdido quanto ela achava. Depois que ela também deixou comida, Rhea apareceu e disse que também queria dar um espaço pro Chihiro e pra Hanko. Quando ela de repente pediu desculpas por invadir as vidas deles, Meru disse que não tinha problema com isso. Rhea então elogiou ela por sempre ser tão independente e se ofereceu para ajudar com algumas das tarefas da casa para facilitar as coisas para ela. Meru não respondeu, então Rhea se aproximou para perguntar de novo. Mas aí Meru de repente sentiu como se estivesse falando com a mãe dela de novo. Conforme ela começou a corar, Rhea achou que ela estava com febre. Mas depois de tentar sentir a temperatura dela, ela pediu desculpas para Meru porque não conseguia dizer se a pele dela estava quente ou fria. Isso também acionou uma memória do passado sobre a mãe da Meru. Então ela chamou Rhea de mãe por acidente. Ela de repente ficou com vergonha e tentou correr, mas escorregou e machucou o tornozelo. Então Rhea a carregou de volta para casa. No dia seguinte, Shinoda finalmente viu Rhea e decidiu não expô-la porque ela parecia tão gentil e pacífica. De volta ao presente, Chihiro acabou de ser amarrado e mantido em algum lugar na mansão da família da Rhea. Depois que uma empregada dá água para ele e sai, ele exige ser libertado e começa a se debater, esperando escapar. Minutos depois, ele continua gritando para ser solto, mas aí Arya entra e manda ele calar a boca para que ela possa finalmente descansar um pouco. Enquanto ela começa a reclamar sobre como a mansão inteira tem sido barulhenta nas últimas semanas, Chihiro diz que não planejou ser sequestrado pelo marido psicótico dela. Com isso, Arya percebe que ele é o cara com quem Rhea fugiu. Mas em vez de ficar brava como Danishiro, ela caminha até o banco na frente dele para ver se ele gosta mais dos atributos dela do que dos da Rhea. Ela então pergunta se ele já ficou com a Rhea, mas Chihiro fica chocado com o jeito casual que ela fala sobre coisas impróprias e age como se não soubesse do que ela tá falando. Arya percebe isso e manda ele parar de fingir porque não tem como ele não ter tentado dar uns amassos na Rhea. Depois de pensar um pouco e lembrar que Rhea agora é um zumbi, ela pergunta pro Chihiro se é por isso que ele não tentou nada. Mas ele fica desapontado, porque uma boa mãe não deveria estar tão ansiosa para ouvir que a filha dela tá ficando com algum solitário obcecado por zumbis. Quando ele pergunta pra Arya por que ela não parece se importar com a Rhea, Arya diz que é porque ela na verdade não é a mãe da Rhea. Ela explica ainda que é a segunda esposa do Danishiro. E quando Chihiro pergunta por que Rhea nunca disse nada, ela conta que é um segredo bem guardado dentro da família. No momento seguinte, Arya decide contar pro Chihiro como ela acabou com um marido que age como se ela não existisse. Anos atrás, ela foi contratada como empregada pro Danishiro. Mas diferente das empregadas normais trabalhando na mansão, ela e um monte de outras garotas atraentes foram contratadas como empregadas porque a família dele queria que ele escolhesse uma esposa entre elas. Infelizmente, Danishiro sempre rejeitou todas as garotas que contrataram pra ele. Então, quando Arya apareceu, as moças disseram pra ela desistir porque elas tinham começado a suspeitar que ele na verdade preferia homens. Ao ouvir isso, Arya disse às garotas que ele simplesmente não gostava delas, e se iludiu pensando que ela era a princesa especial que conseguiria se casar com ele e viver feliz pra sempre. Mal alguns dias depois que ela apareceu, Danishiro começou a notar ela e acabou chamando ela sempre que podia. Porém, ele só a tratava como enfeite e nunca tentou nada apesar de todos os esforços dela de mostrar os atributos na cara dele. Como resultado, ela também começou a acreditar que ele preferia outros homens. Um dia, a família dele organizou um torneio de esgrima para arrecadar fundos para pessoas com deficiência. E Danishiro, que já era um profissional no esporte, facilmente derrotou todos os oponentes.
Porém, depois do último duelo, ele ficou irritado com o adversário porque ficou claro que ele estava intencionalmente jogando fraco para deixar Danishiro ganhar. Depois de saber que os pais dele tinham subornado os outros jogadores, Danishiro surtou e ficou chateado pelo resto do evento. Bem mais tarde, todo mundo começou a ir embora, mas aí uma garota numa cadeira de rodas devolveu a luva do Danishiro para ele e disse que ele estava errado em deixar as emoções dominarem ele. Alguns dias depois disso, ele pediu ela em casamento e, como esperado, os membros da família dele pirarão completamente. Eles não iam deixar o herdeiro da família casar com uma desconhecida que nem conseguia ficar de pé sozinha. Mas Danishiro tinha decidido. Quando tentaram forçá-lo, ele decidiu que preferia abrir mão da herança e do nome da família também, porque nada ia impedi-lo de casar com ela. Ele também se recusou a aceitar qualquer forma de desrespeito em relação a ela. Então a família dele eventualmente cedeu e não teve escolha a não ser aceitar o casamento. Porém, logo depois de se casar, ela engravidou da Rhea e perdeu a vida durante o parto. Danishiro caiu numa depressão profunda depois disso e se recusou a falar ou comer, esperando que pelo menos se reunisse com seu único amor verdadeiro no além. Arya se recusou a aceitar isso e começou a cuidar dele todos os dias até que ele finalmente começou a falar de novo e de alguma forma superou a depressão. Como Arya tinha sido a única pessoa cuidando dele, Danishiro decidiu se casar com ela e ela pensou que finalmente era a vez dela. Porém, Danishiro nunca a convidou para o quarto dele depois do casamento e nem olhava na direção dela por anos. Depois de ouvir tudo isso, a mente virgem do Chihiro falha em entender por que ela tá tão irritada já que ela conseguiu o que queria. Então Arya explica que mulheres casadas adoram ter momentos íntimos com os maridos, mas ela nem teve o luxo de uma boa sessão de beijos. No começo, ela aceitou o fato de que Danishiro era apenas um homem de luto que queria alguém para cuidar dele. Mas o fato de que ele a fez se sentir tão isolada na família é a razão principal pela qual ela se afogou em bebida e ficou com qualquer um que olhasse na direção dela. Em certo ponto, ela achou que seria uma boa ideia fazer um esforço com ele. Então ela sugeriu ir numa lua de mel, mas tudo que Danishiro se importava era levar Rhea junto. Então Arya acabou sozinha na própria lua de mel. Apesar de todas as bandeiras vermelhas gritantes que Danishiro estava mostrando na cara dela, Arya ainda acreditava que podia roubar um lugarzinho no coração dele até o dia que o mordomo dele disse pra ela desistir de ter um relacionamento romântico com ele. Ela ficou surpresa ao ouvir isso e achou que ele estava só tentando intimidá-la. Mas aí ele a levou pro escritório e empurrou alguns livros para revelar um buraquinho secreto de espionagem. Depois de olhar por ele, Arya viu Danishiro preparando Rhea para uma daquelas sessões de fotos doentias que ele espera ansiosamente todo ano. Com o passado horrível finalmente completo, Arya de repente se oferece para dar uma provadinha dos atributos dela pro Chihiro se ele quiser. Mas Chihiro só quer ir para casa e gravar os atributos da Rhea. Quando Arya tenta conseguir um beijo dele, ele cai para trás só para evitá-la. E Arya começa a chorar compulsivamente, enquanto amaldiçoa o mundo por ser injusto com ela. Nessa hora, Baabu aparece, então ela agarra ele, pensando que pode pelo menos conseguir a atenção de um gato. Mas Chihiro esmaga as esperanças dela de novo, explicando que Baabu é um zumbi. Nessa hora, uma empregada aparece para levar Chihiro até o Danishiro. E enquanto ele começa a tagarelar sobre conhecer seus direitos, Arya diz para a empregada ser grata que Danishiro a acha útil. Ao mesmo tempo, Rhea pega um táxi para casa dela porque acabou de descobrir que Danishiro tá por trás de tudo. Enquanto isso, Chihiro é jogado numa sala escura e fica se perguntando onde ele tá até fotos da Rhea começarem a se iluminar. Ele rapidamente percebe que esse é o lugar especial do Danishiro, e Danishiro finalmente aparece para agradecer ele por cuidar da Rhea. Ele então afirma que o amor e obsessão dele por ela só cresceram mais fortes depois que ela se tornou um zumbi. Mas ele também promete fazer Chihiro pagar por fazer Rhea deixá-lo. Minutos depois, Danishiro faz a empregada empurrar Chihiro por um corredor escuro, e isso faz nosso garoto pensar que os dias dele tão contados. Então ele pede uma pausa pro banheiro, esperando usar isso como chance de escapar. A empregada então diz pra ele esvaziar a bexiga na cadeira se ele realmente precisa ir, então ele calmamente aceita que realmente tá prestes a encontrar a mãe dele no além. Danishiro então promete não torturá-lo antes de abrir uma porta pro dojo de esgrima, onde ele conheceu a mãe da Rhea pela primeira vez. Enquanto Chihiro tenta absorver quão grande o dojo é, Danishiro pega uma espada de esgrima pra duelar com ele. Apesar de saber que não tem chance contra Danishiro, Chihiro aceita o duelo só pra mostrar que ele é mais capaz de cuidar da Rhea. Nesse meio tempo, Rhea acabou de chegar na mansão e o motorista de táxi dela espera animado receber fundos suficientes para uma aposentadoria antecipada. Assim que ela abre as portas da frente, duas empregadas a cumprimentam e dizem que Danishiro tá meio ocupado no momento. Rhea tenta ignorá-las, mas aí elas sugerem que ela descanse um pouco antes dos capangas de antes tentarem capturá-la com uma rede. Enquanto ela luta com eles, outra empregada diz pra Arya que Rhea voltou, mas ela pergunta pra empregada por que qualquer uma delas pensaria que ela se importa. Nesse momento, Rhea acabou de ser jogada numa cama no porão, e as empregadas rapidamente pedem desculpas por serem brutas. Ela então ordena que a levem até Danishiro, mas elas começam a rir e decidem ensinar uma coisinha ou duas sobre ter boas maneiras.
Depois de sentir as intenções malignas delas, Rhea tenta usar um pouco daquela força de zumbi, mas as empregadas facilmente a dominam e a vestem num traje provocante. Ela mais uma vez ordena que parem e tirem a roupa, mas por alguma razão, ouvi-la agir tão ousadamente faz as empregadas se sentirem excitadas por dentro. Então elas continuam mexendo com ela. Enquanto elas continuam usando Rhea para realizar as fantasias mais profundas delas, Chihiro veste o traje de esgrima e chama Danishiro de trapaceiro, porque ele obviamente já é um mestre no esporte. Danishiro então diz para ele tentar acertar um único golpe com qualquer habilidade que ele conhece. Mas Chihiro diz que nunca teve tempo de aprender nenhuma arte marcial. Irritado, Danishiro pergunta por que Rhea fugiria com um fracote patético desses quando ele tem todos os meios de mantê-la protegida. Com isso, Chihiro zomba dele porque ele claramente ainda não tem ideia do que Rhea realmente quer. Nesse meio tempo, as empregadas acabaram de colocar Rhea numa fantasia de coelhinha. Mas dessa vez, ela finalmente surta e arranca as correntes da parede para se liberar, o que as surpreende. Ao mesmo tempo, Danishiro fica confuso com a risada do Chihiro. Então Chihiro explica que ele definitivamente é um lunático desorientado, porque não tem como ele achar que um duelo com o novo melhor amigo da Rhea vai de alguma forma provar que ele é um pai digno. Chihiro também chama ele de doente por tirar fotos dos atributos da Rhea nos aniversários dela. E ao ouvir isso, Danishiro fica chocado e pergunta como ele sabe disso. Usando essa oportunidade, Chihiro decide ensinar ele como realmente agir feito um pai. Momentos depois, Rhea finalmente escapa das empregadas assustadas e corre para salvar Chihiro. Mas assim que ela entra no dojo, Danishiro esfaqueia Chihiro direto nas tripas. Rhea e as empregadas congelam em choque porque nunca esperavam que Danishiro realmente esfaqueasse Chihiro. Mas numa reviravolta chocante, Chihiro puxa a lâmina mais fundo e acerta uma cabeçada devastadora que fratura o crânio do Danishiro. Rhea imediatamente corre para checar Chihiro, mas quando ele tenta responder, a fantasia de coelhinha dela acaba com ele. Ele continua falando sobre como ela tá gostosa até que Danishiro pergunta por que ele não tá no céu, já que a espada ainda tá na barriga dele. Chihiro inicialmente acha que é só adrenalina, mas depois de lembrar da noite que Rhea tratou os ferimentos dele com a língua, ele percebe que a saliva dela deve ter dado um pouco daquela força de zumbi pra ele. Frustrado, Danishiro pega a próxima espada para acabar com Chihiro. Mas Rhea corre e bloqueia o ataque antes de dizer pro Danishiro parar. Por alguma razão, Danishiro fica surpreso que ela tá impedindo ele de eliminar o melhor amigo dela. Então ele pergunta por que ela tá atrapalhando apesar de saber que ele tá fazendo isso para deixá-la feliz. Ele explica ainda que enquanto Chihiro é quebrado demais e fraco para protegê-la, ele já garantiu um voo para fora do país, para que possam começar um tratamento para restaurar a humanidade dela. Pro maior choque dele, Rhea manda ele enfiar as passagens de avião onde o sol não bate, porque ela preferiria viver uma vida curta mas feliz com Chihiro do que permanecer miserável com Danishiro. Totalmente arrasado, Danishiro pergunta pra Rhea se a pequena liberdade que ela atualmente desfruta com Chihiro vale a pena rejeitar tudo que ele já fez por ela. Nessa hora, Chihiro agarra ele e pergunta se ele já parou pra perguntar pra Rhea o que realmente a faz feliz, em vez de simplesmente presumir que ele sabe o que é melhor. Ao ouvir isso, Danishiro pensa em todas as vezes que recusou os pedidos da Rhea ao longo dos anos e finalmente percebe que a deixou infeliz. Ao ver que ele finalmente tá aceitando as falhas dele, Chihiro decide parar de criticá-lo e também admite que não tem tudo que Rhea precisa para facilmente experimentar a vida comum que ela sonha. Depois que ele pede pro Danishiro ajudar com as coisas importantes, Danishiro pergunta pra Rhea se ela realmente prefere ser colega de quarto com um viciado em zumbis quebrado em vez de viver numa mansão com o papai esquisito dela. Pra surpresa de ninguém, ela diz que sim. Então Danishiro decide deixar ela continuar morando com Chihiro, mas ele insiste que é só até ele encontrar uma cura permanente para a condição dela. Nessa hora, ele agarra Chihiro e promete acabar com ele se ele sequer pensar em fazer alguma coisa com a Rhea. Depois que ele vai embora, Chihiro tenta agir como se nunca tivesse desejado nada com a Rhea, mas aí a adrenalina passa e ele de repente desmaia. Bem mais tarde, Danishiro decola no jato particular dele para começar a trabalhar numa cura para Rhea. Enquanto Chihiro acorda na cama e vê todos os rostos preocupados olhando para ele. Ao ver a roupa provocante da Rhea, ele completamente ignora todo mundo para aproveitar a beleza dela, e ela explica que as empregadas a fizeram vestir isso porque sabiam que ele ia gostar. Ele imediatamente tenta aplaudir ela mentalmente, mas Hanko invade e mergulha no corpo ferido dele enquanto pergunta freneticamente se ele tá bem. Depois que ele diz que ela definitivamente piorou tudo, ela pede desculpas antes de perguntar como ele se machucou. Nessa hora, Rhea assume a culpa e tenta pedir desculpas por colocá-lo em perigo, mas Hanko a impede de dizer mais alguma coisa e de repente afirma que ela é a noiva do Chihiro. Chihiro imediatamente nega isso e acha que Hanko finalmente pirou, mas aí ela lembra ele da vez que ele concordou em casar com ela quando estavam num playground. Chihiro diz que obviamente não estava falando sério e continua negando até que ela diz pra ele não se preocupar porque ela estava só brincando. Porém, enquanto ela continua checando ele, Rhea começa a se sentir mal pela Hanko porque agora tá claro que ela tem sentimentos pelo Chihiro. Dias depois, Chihiro começa a questionar sua decisão de cuidar da Rhea.
Ele se pergunta se Danishiro estava certo sobre ele ser um perdedor inútil. Mas ele decide focar no fato de que ele finalmente está vivendo com uma gata sensacional como sempre quis. Bem mais tarde, durante o jantar, Jogorou perde o senso comum de novo e esquece que cebolas são comestíveis. Então Meru explica pra ele. Nessa hora, Dun pergunta pra Meru o que ela fez pra Rhea. Então Meru lembra ele que Rhea só come grama. Dun fica confuso e pergunta como ela pode sobreviver só com folhas venenosas. Mas isso deixa Rhea desconfortável. Então ela se oferece pra voltar a comer sozinha no quarto do Chihiro se a dieta venenosa dela é demais pro Dun lidar. Ao ouvir isso, Chihiro diz pro Dun parar de fazer um monte de perguntas toda vez que estão jantando. Mas Dun afirma que estava só curioso e queria saber por que ela não podia comer comida normal. De repente, Jogorou se lança na Rhea, tentando agarrá-la. Mas Chihiro o apaga e diz pra Rhea que é perfeitamente normal pro Jogorou agir assim. Dun também pede desculpas por quão estranha a família deles pode ser às vezes, mas Rhea afirma estar perfeitamente bem com isso. Porém, depois do jantar, Chihiro continua achando que ela tá se cansando da vida tóxica que ela tá experimentando com a família dele. Então ele a leva pra um lugar legal embaixo de uma ponte pra conversar. Quando ele pede desculpas por só conseguir trazer ela pra uma ponte velha e empoeirada, Rhea diz que na verdade adora porque fazer uma simples caminhada à noite é algo que Danishiro nunca teria permitido. Ela então pergunta se eles podem ir ver o festival de fogos de artifício que acontece amanhã à noite, porque ela também nunca foi autorizada a ir num. Ele facilmente concorda com isso, então ela promete manter o corpo dela sem se decompor para que possam se divertir juntos. Chihiro fica um pouco surpreso com essa declaração. Então ele diz pra ela não se preocupar porque o corpo dela não pode desmontar num único dia. Minutos depois, eles começam a voltar pra casa e Chihiro fica distraído, porque agora não consegue parar de pensar num jeito possível de impedir o corpo da Rhea de se decompor. Quando eles eventualmente voltam pra casa, Rhea percebe que ele não tá subindo pro quarto. Então ela pergunta por quê, e ele explica que só tem algumas coisas pra fazer. Minutos depois, ele vai pro quarto do Jogorou esperando conseguir ajuda do velho lunático. Mas depois de ver que Jogorou já tá dormindo, ele decide encerrar a noite. Nessa hora, Meru aparece e pergunta por que Rhea não tá voltando pra escola. Chihiro diz que obviamente não é tão simples. Mas Meru insiste que é porque ele só tem que cobrir as cicatrizes da Rhea e conseguir maquiagem pra ela para que as pessoas não vejam que ela é um zumbi. Com isso, Chihiro lembra de quando prometeu a Rhea uma vida normal, o que envolveria ir pra escola como todo mundo. Mas o fato de que o corpo dela literalmente desmorona no sol torna isso um problemão. No dia seguinte, o festival de fogos foi cancelado porque as nuvens finalmente decidiram soltar toda a água. Rhea então pede pro Chihiro levá-la pro próximo se ela viver tempo suficiente pra ver. Ao ouvir isso, Chihiro fica chateado e imediatamente continua a pesquisa pra mantê-la viva. No dia seguinte, enquanto caminha pra escola, Yasuda fica irritado com a chuva porque ele também queria ir ver as gatas no festival. Assim que ele tenta mostrar pro Chihiro as garotas gostosas na outra trilha, Hanko bate no Chihiro com os atributos dela pra dizer oi. Enquanto ela fala com ele, Yasuda se pergunta se ele tem algum tipo de maldição repelente de gatas que faz garotas evitarem ele. Bem mais tarde, Chihiro conta pra Hanko sobre o festival e como ele queria levar Rhea já que teria sido a primeira vez dela. Hanko então diz pra ele simplesmente fazer o próprio festival de fogos, em vez de esperar um ano inteiro por outro festival que também pode ser cancelado. Vários minutos depois, Meru volta pra casa e se sente desconfortável vendo Rhea limpando, então ela pede a vassoura. Porém, enquanto tenta devolvê-la, Rhea acidentalmente usa força de zumbi e quebra ela no meio. Naquele momento, Chihiro aparece e fica preocupado vendo Rhea do lado de fora, mas ela garante que tá de boa, já que a maior parte do dia tá nublado. Ele então conta sobre um plano de fazer o próprio festival de fogos, e Rhea fica animada. Mas quando ele menciona que Hanko vai vir em breve pra ajudá-la a vestir um yukata, Rhea perde a empolgação. Infelizmente, o cérebro virgem do Chihiro ainda não entende como garotas funcionam. Então ele vai pra dentro, e Meru também decide começar o jantar enquanto Rhea fica pra trás, tentando consertar a vassoura dele. Bem mais tarde, Hanko aparece e cumprimenta Dun antes de explicar o que planejaram pra noite. Nessa hora, Chihiro sai já vestindo o yukata dele e explica que Meru ajudou ele a vestir. Como só falta a Rhea, Hanko sobe pro quarto pra ajudá-la com o vestido, e Rhea aproveita essa oportunidade pra perguntar pra Hanko sobre o relacionamento dela com Chihiro. Depois de admitir que odiava ele no começo, Hanko diz que ele na verdade cresceu nela, até que ela aceitou tudo que ainda tá errado com ele. Depois de vestir Rhea completamente, Hanko pergunta se ela tá mentindo sobre ser um zumbi porque ela parece melhor que algumas das gatas da escola. Rhea imediatamente manda ela parar de mentir porque a pele dela tem se decomposto por semanas. Mas Hanko chega mais perto pra cheirar e diz pra Rhea que ela parece completamente normal. Ela também garante a Rhea que Chihiro vai encontrar um jeito de mantê-la viva. Mas aí Rhea diz que ele provavelmente ficaria melhor sem ela. Pela primeira vez, Hanko fica sem palavras de encorajamento. Então Rhea pergunta se ela tem sentimentos por ele. Depois de facilmente admitir, Hanko faz a mesma pergunta, mas Rhea congela. Hanko percebe o quão nervosa ela tá e diz que vai ficar com Chihiro só pra ela, esperando ter uma reação da Rhea. Porém, ela facilmente concorda com isso.
Então Hanko pergunta por que ela não tá fazendo um esforço, apesar de saber que o tempo dela tá se esgotando a cada dia. Rhea responde que Hanko obviamente tem um relacionamento mais próximo com Chihiro, enquanto ela é só a patricinha traumatizada que ele tem que babar todo dia. Hanko então diz pra Rhea ir com tudo no que ela realmente quer. E depois que Rhea promete fazer isso, elas saem do quarto pra começar o festival de fogos de baixo orçamento. Minutos depois, Chihiro leva Rhea pro lado e pergunta se ela tá realmente feliz fazendo todas essas coisas chatas com ele. Rhea então lembra ele que as coisas que ele vê como chatas são um sonho que virou realidade pra ela, porque ela nunca conseguiu experimentá-las crescendo. No dia seguinte, Rhea volta pra mansão do Danishiro, mas as empregadas ficam animadas em vê-la. Ela explica que só veio pegar coisas pra escola. Depois de arrumar tudo, ela vira pra ir embora e vê Arya, que tava esperando pra dizer que não vai oferecer nenhuma ajuda pra Rhea se algo der errado na escola. Rhea calmamente aceita isso, e sai pra encontrar Chihiro antes de irem até o hotel abandonado pra conversar. Rhea finalmente admite que quer passar todo o tempo dela fazendo as coisas que sempre sonhou. Chihiro também diz que não quer nada mais do que mantê-la por perto pra sempre. Mas quando ele começa a explicar todas as coisas que eles vão fazer juntos, o coração podre da Rhea dá um salto. Então ela puxa ele pra baixo pra um beijo intenso. Será que Chihiro finalmente vai conseguir o final feliz com o zumbi que ele sempre quis? Ou o corpo da Rhea vai se desintegrar antes que eles possam levar as coisas pro próximo nível? E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, galera.